Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Saúdo o povo de Deus com a mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais que vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor Marlon Ricardo Bege, pastor dirigente das igrejas pentecostais do Filho de Deus aqui do estado do Paraná. Bom, meus queridos e amados irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos estar meditando, aleluias, no texto sagrado nesta noite, amém? Glórias a Deus, trazendo um breve estudo, pequeno estudo em áudio. Glórias a Deus, glória a Jesus, aleluias, santo é o nome de Jesus, amém? Que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 48, verso, glórias a Deus, glória a Jesus, 14. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 48, versículo 14, para a nossa meditação. Glórias a Deus. Diz a palavra do Senhor. Gênesis 48, 14 diz assim: Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai apunha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, tomou a mão de seu pai, para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Amém? Bom, meus queridos e amados irmãos, aqui vamos falar um pouquinho sobre a imposição de mãos. O que é a imposição de mãos? Amém? Primeiramente, claro, como o próprio nome já diz, é você colocar as mãos sobre a cabeça de alguém. Amém? Glórias a Deus. E nós podemos ver aqui, amém, que essa prática da imposição de mãos, amém, meus amados irmãos, era uma prática antiga. Amém? Glórias a Deus, que já praticamente ela era já praticada no período patriarcal. Amém? Desde o período patriarcal, ou seja, a prática da imposição das mãos era uma prática anterior à lei de Moisés. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E nós vamos dar uma olhadinha aqui nas finalidades aqui da imposição de mãos, primeiramente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, perdão, e depois no Novo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. No Antigo Testamento, o ato, de
impor as mãos sobre a cabeça de alguém, ela primeiramente era para quê? Para que se fazia a imposição de mãos? O que simboliza a imposição de mãos no Antigo Testamento? Primeiramente, a transmissão da bênção e dos direitos de herança, conforme o texto lido aqui em Gênesis 48, 14 e 20. Não que Abraão e Isaac não tenham feito isso, quando Abraão abençoou Isaac e Isaac abençoou a Jacó, fizeram isso também. Amém? Glórias a Deus. Mas aqui, nesse texto de Gênesis 48, está de forma mais explícita, Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, para que a imposição de mãos ela servia? Ela simbolizava primeiramente, em primeiro lugar, a transmissão da bênção e dos direitos de herança aos filhos, Ou seja, Jacó, claro, abençoou, amém, a todos os seus filhos e mais os netos. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. E aqui um detalhe interessante, aqui nessa imposição de mãos, é que era um costume dos patriarcas abençoar o filho mais velho com a mão direita e o mais novo com a esquerda. Amém? Glórias a Deus, glórias, ou seja, dar um lugar de honra, um lugar privilegiado ao filho primogênito. Isso era uma prática do período patriarcal. Mas aqui, glórias a Deus, eu vejo que Jacó, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, de forma profética, amém? Através deste ato, ele anuncia que Efraim, seu neto mais velho, no caso, filho mais velho de José, filho mais novo de José, Jacó o abençoa como primogênito, de forma profética. Assim como aconteceu com Jacó, por ele ser o filho mais novo, foi abençoado como primogênito em lugar de Esaú, Efraim da mesma forma. Só que na situação de Efraim, glórias a Deus, glória a Jesus, foi por um propósito diferente, do qual Jacó foi abençoado como primogênito. Glórias a Deus. Por quê? Por que Jacó ele foi abençoado como primogênito? Primeiro, porque Esaú desprezou a primogenitura. Ele vendeu a sua primogenitura, ele desprezou o direito do primogênito por um prato de lentilha. Mas isso não se aplica no caso de Efraim. Amém? No caso de Efraim, foi uma bênção profética de que ele realmente seria. Não que Manassés não merecesse a bênção, sim, merecia. Mas Jacó ali, de forma profética, estava anunciando, aleluias, glórias a Deus, que os descendentes de Efraim e Manassés, Efraim seria muito mais numeroso e muito mais poderoso do que Manassés. E foi o que realmente aconteceu. A Bíblia descreve isso, que Efraim, que o reino de Israel, em um determinado período, ele foi conhecido como o reino de Efraim. Então, vamos dizer assim, essa bênção ela foi profética, anunciou uma profecia que realmente aconteceu. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Tanto que José tentou corrigir a postura do pai, mas o pai repreendeu José e disse: eu sei, meu filho, eu sei que Manassés é o primogênito, mas a bênção do primogênito vai ser para Efraim, porque ele vai ser muito mais numeroso e muito mais poderoso que Manassés. Manassés vai ser grande, mas Efraim vai ser muito mais. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, porque foi uma bênção profética. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Assim como também foi profética a bênção de Isaac sobre Jacó. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E que também aconteceu quando o povo adentrou a terra prometida. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. A imposição de mão, meus amados irmãos, também ela simboliza a comunicação dos dons e direitos para o exercício de um cargo. Amém? Vamos dar uma olhadinha ali em Números, capítulo 27, versículo 18 e 23. Amém, meus irmãos? Números 27, os versículos 18 e o 23. Amém? Nos diz a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Versículo 23. E sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu ordens como o Senhor falara, por intermédio de Moisés. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos, aleluias, que a imposição de mãos ela está simbolizando, aleluias,
a comunicação dos dons e dos direitos, né, para um determinado cargo, para uma determinada função. E ali nós vemos que Moisés impôs as mãos sobre Josué antes de Josué assumir a liderança do povo de Israel. Porque ali o Senhor já estava anunciando que Moisés iria partir. Moisés estava vivendo seus últimos dias ali na face da terra. E ele precisava ter um substituto para colocar em seu lugar. E ali o Senhor, aleluias, glórias a Deus, coloca Josué, aleluias, no lugar de Moisés, através da imposição de mãos, isso simbolizando o quê? Que Josué seria o substituto de Moisés na liderança do povo de Israel, que iria conduzir o povo de Israel à terra prometida. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome de Jesus. Amém? Então nós vemos aí uma outra função, né? Ou, vamos dizer assim, o que simboliza também a imposição de mãos no Antigo Testamento, né? A imposição de mãos também, meus amados irmãos, glórias a Deus, ela simboliza a dedicação de um animal a Deus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Quando o povo de Israel levava os animais para o sacrifício, cordeiro, bode, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, esses animais também eram impostos às mãos, assim, fazia-se a imposição de mãos para consagrar aquele animal para o sacrifício, que aquele animal seria consagrado a Deus em sacrifício. Amém? E quanto a isso, nós vemos lá em Levítico, capítulo 1, versículo de número 4. Amém? Nos diz a palavra do Senhor: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Claro que havia outros requisitos para que essa oferta fosse aceita também, como por exemplo, o animal tinha que ser perfeito, sem mancha, sem defeito nenhum. Amém? E após verificar que este animal, glórias a Deus, glória a Jesus, esse animal estivesse sem mancha, sem defeito algum, o sacerdote ele punha as mãos sobre o alimento, ele colocava suas mãos, impunha suas mãos sobre o animal para o oferecer em holocausto, amém? Para que esta oferta fosse aceita diante do Senhor, amém? Então vemos aí que a imposição de mãos no Antigo Testamento tinha esses 3 propósitos, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Agora, meus amados irmãos, vamos ver o que significa aí a imposição de mãos no Novo Testamento. Qual que era a função da imposição das mãos, o que simbolizava a imposição de mãos no Novo Testamento. Amém? Primeiramente, a imposição de mãos ela simbolizava a comunicação de uma bênção. Amém? No Novo Testamento. Amém? Mateus capítulo, aleluias, 19, versos 13 e 15. Amém? Diz a palavra do Senhor: trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Versículo 15: e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então nós vemos que Jesus também praticava a imposição de mãos, a oração com imposição de mãos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, para transmitir uma bênção, uma oração. Ali, nesse caso, nesse contexto, Jesus estava orando pelas crianças, amém? Conforme diz ali o texto, que nós podemos até ler os versículos 13, 14 e 15. Trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Também vemos a imposição de mãos simbolizando a restauração da saúde. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 18. Amém? Nos diz assim: dizendo ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então nós vemos que nos tempos de Jesus, no Novo Testamento, no tempo de Jesus, a imposição de mãos era uma prática, aleluias, glórias a Deus, que não somente Jesus fazia, mas também os judeus faziam.
em suas orações, impor as mãos sobre os enfermos. Amém? Glórias a Deus, já era uma prática antiga, anterior à lei de Moisés. A lei de Moisés aperfeiçoou, ou seja, acrescentou a prática de fazer a imposição com as mãos, e no Novo Testamento nós vemos que ela continuou com o passar dos anos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Tanto que esse chefe da sinagoga, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, que a Bíblia chama de Jairo, amém? Glórias a Deus, ele confirma esta prática, amém? Glórias a Deus, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 12 e 17, nos diz assim. Amém? Graças a Deus. Atos 9, 12 e 17. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 17. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. E, aleluia, louvados, vemos aí que a imposição de mãos, ela simboliza a restauração da saúde na vida da pessoa enferma. Principalmente quando você, meu amado irmão, ou minha amada irmã, impõe suas mãos e faz a oração para um enfermo, aleluia, Jesus, ele confirma a cura, confirma a saúde na vida daquele que o servo de Deus ora. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? A imposição de mãos também, meus amados irmãos, simboliza a recepção do Espírito Santo no batismo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 17 e 19, diz assim: Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Versículo 19, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Então, ali o Simão, o antigo mago, né, que havia se convertido, amém, glórias a Deus, glória a Jesus, a fé, ele achou que poderia, aleluias, comprar com dinheiro o dom do Espírito Santo, pelo simples fato de eles verem ali, amados irmãos, a imposição de mãos, né? Os apóstolos impondo as mãos, os quais todos os crentes ali recebiam o batismo com o Espírito Santo. Mas Pedro repreendeu no versículo 20, dizendo assim: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Glórias a Deus, glória a Jesus. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te depois dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, meus amados irmãos, ali, glórias a Deus, glória a Jesus, embora Simão tenha visto pela imposição das mãos que o povo de Deus ele recebia o Espírito Santo, mas estava tendo uma divisão distorcida. Queria alcançar, vamos dizer assim, este dom, glórias a Deus, glória a Jesus, queria alcançar o dom de Deus por dinheiro. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Mas aqui somente para mostrar, né, essa passagem como referência, né, que a imposição de mãos simbolizava a recepção do Espírito Santo. Amém, quando os discípulos oravam, né, glórias a Deus, glória a Jesus, o povo recebia ali o batismo com Espírito Santo. Amém? E também a imposição de mãos, meus amados irmãos, simboliza a separação para a prestação de serviços na obra de Deus. Amém? Como, por exemplo, na separação dos obreiros. Amém? Glórias a Deus, dos presbíteros, diáconos da igreja, os pastores. Até praticado nos dias de hoje, né, a imposição de mãos. Amém? Ministrando ali o azeite santo com óleo e a separação aí com imposição de mãos para a prestação de serviços na obra do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 6. E apresentaram ante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos, ou seja, em quem? Nos irmãos que estavam ali sendo separados ao diaconato. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, dentre os quais ali se destacava Estevão.
o primeiro dos diáconos da igreja, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Então esses homens aí foram separados pelo Espírito Santo, imposto as mãos sobre eles, foram separados para o santo ministério do diaconato. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3. Glórias a Deus. Desculpa, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, aqui a passagem fala sobre a separação de Barnabé e Saulo ao ministério ao qual o Espírito Santo, aleluias, glórias a Deus, os havia, aleluia, separado para a obra do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Então, glórias a Deus, glória a Jesus. Aqui, a imposição de mãos, através da imposição de mãos, o Espírito Santo de Deus estava separando Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor Jesus os havia chamado. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4. Glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Diz a Sagrada Escritura: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém? Então tá aí, meus amados irmãos, um pequeno estudo aí sobre a imposição de mãos. Amém? Glórias a Deus. No Antigo Testamento, simbolizava a transmissão das bênçãos, comunicação dos dons e direitos para a separação de um cargo, ali no período da lei de Moisés. Amém? Também, glórias a Deus, nos vimos que usava-se a posição de mãos para a dedicação de um animal para os sacrifícios ali da lei mosaica. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Vimos também agora nesse pequeno estudo que no Novo Testamento este ato simboliza a comunicação da bênção, glórias a Deus, sobre uma pessoa, sobre uma vida, a restauração da saúde de uma pessoa enferma, glórias a Deus, a recepção do batismo com o Espírito Santo, glórias a Deus, dos dons do Espírito Santo na vida do crente, e também na separação dos obreiros aí na obra do Senhor, amém? Através da imposição de mãos, amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até o nosso próximo estudo da palavra do Senhor, amém? Que Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, pastor Marlon Bege, dirigente das igrejas pentecostais do Filho de Deus aqui do estado do Paraná. Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus.